Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, que alegria estarmos juntos novamente, meditando a liturgia do Evangelho Dominical, Evangelho desse 16º domingo do tempo comum, dia 18 de julho de 2021, do ano da graça do Senhor, ano dedicado ao Evangelho de Marcos. A liturgia de hoje, desse 16º domingo do tempo comum, ainda tempo do exílio do coronavírus, nos convida nessa liturgia desse domingo a nos colocar realmente conforme esse tempo que vivemos, tempo de profecia, porque o nosso povo é como ovelhas sem pastor, vão nos dizer as leituras deste domingo. Nosso povo encontra-se desalentado, desesperançado, largado à própria sorte, por homens e mulheres que deveriam os defender, os promover, os emancipar, os resguardar. Homens na justiça, mulheres na justiça, homens e mulheres nas igrejas, nas religiões, homens e mulheres nas polícias, nas forças de segurança, homens e mulheres nas ciências, nas tecnologias, na medicina, homens e mulheres da comunicação, da educação. E a grande maioria hoje desses homens e mulheres com autoridade, com dignidade, com poder, com recursos, é servir a si mesmos, servir a seus bolsos, seus grupelhos, homens e mulheres que fazem a política com P minúsculo, vergonhosa e desgraçadamente a política com P minúsculo, a política do interesse próprio, a política do levar vantagem em tudo, a política do meu seu pirão é pouco, né? Se a farinha é pouco, meu pirão primeiro, a política do olhar para o próprio umbigo, tudo isso contra o Evangelho, tudo isso contra aquilo que Jesus nos ensina, tudo aquilo que Jesus pede de nós, muitos destes sendo nós mesmos, homens e mulheres em diversas situações de liderança, de poder, somos contrários a Jesus e ao seu Evangelho. Interessante que muitos e muitas dentro das igrejas, dentro das religiões, vivem essa contradição, vivem uma vida alienada e alienante, uma vida de exploração da boa-fé da nossa gente, especialmente dos pobres, dos pequeninos, dos excluídos e pecadores. Realmente o nosso povo se encontra ovelha perdida, sem pastor, refém de muitos lobos e lobas travestidos em peles de cordeiro, que na verdade só querem explorar mais e mais a nossa gente. É uma desgraceira só que clama aos céus, uma contradição no maior país cristão do mundo, entre católicos e evangélicos. Tanta fome, tanta miséria, tanta morte, tanto desemprego, tanta violência, tanto feminicídio, tanta destruição da natureza, tantos direitos duramente conquistados sendo, né, vilipendiados, sendo destruídos, sendo questionados por privilegiados que dizem que os direitos conquistados constitucionalmente durante muitas lutas contra a ditadura militar e na redemocratização e na Constituição Cidadã de 1988 não sejam direitos, mas privilégios. Privilégio de quem? Quem nunca teve nada. O pouco que tem não é privilégio. É o resgate de uma dívida histórica, social. Haja exemplos dos negros e negras neste país, continuam tratados como gente de segunda, terceira, quarta, quinta categoria. Negros continuam ganhando menos do que o restante dos homens neste país. As mulheres ganham menos que os homens, e se são negras, ganham menos que os homens, homens negros e menos que as outras mulheres. Nossos quilombolas, nossos índios tratados como gente inútil,
Se pensa diferente na política, se tem opção sexual diferente da nossa, são demonizados, considerados inimigos do Estado e devem ser mortos, massacrados, perseguidos, silenciados. Dentro das nossas igrejas, falar de justiça social, de políticas públicas, de dignidade da vida para todos e todas, chega a ser sinal de guerra armada com aqueles e aquelas que acreditam numa religião que salva só pelo ritualismo, só pelo sacramento, na reza pela reza. Vivemos um tempo cruel. As ovelhas estão desesperadas, clamando um pastor, e o único pastor que pode salvá-las é Jesus. Mas Jesus salva a todos e todas através de nós, homens e mulheres com dignidade, com autoridade, homens e mulheres que, através do seu batismo, são feitos filhos e filhas de Deus em Jesus, continuadores e continuadoras da missão de Jesus. É urgente, então, olhar a liturgia deste 16º domingo, que continua a liturgia do domingo passado. Na primeira leitura, o profeta Jeremias nos recorda a situação de abandono do povo e que o povo precisa de ser cuidado com o mesmo amor que o Senhor nos ama. Por isso, confia que homens e mulheres, autoridades, homens e mulheres lideranças, homens e mulheres constituídos em dignidade e poder, estejam a serviço do povo com a sua autoridade, com seu poder, com seus recursos, e não para benesses próprios. O Senhor nos convida a nos colocar a serviço desse povo. O Senhor, que é o nosso pastor, que nos conduz e que nos faz viver em felicidade, nos pede que façamos felizes a todos e todas, vida plena com dignidade, cidadania e direito para todos e todas, não excluir ninguém. Essa é a grande vocação nossa, mas não é fácil. Precisamos de uma conversão profunda, conversão que vem de dentro para fora, que só podemos vivê-la com a força do Espírito Santo que habita em nós e que é o único capaz de nos dar dons e talentos que nos convertem realmente. Por isso que já na segunda leitura da carta de Efésios, no seu capítulo 2, recordando o lema bonito da campanha da fraternidade deste ano 2021, campanha da fraternidade ecumênica. Ele é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Unidade, não uniformidade. Unidade, a união da diversidade, a união da pluralidade, da globalidade, a união da diferença, que se irmana, que se fraterniza, que defende a vida de todos e todas, toda forma de vida plenamente. É Jesus que nos resgata essa consciência e que nos pede essa consciência. Em Jesus já não há mais judeu ou pagão, homem ou mulher, livre ou escravo, mas todos são filhos e filhas de Deus, dignos de amor, de bondade, de misericórdia. É Jesus que nos capacita nessa conversão e que nos exige essa conversão para que realmente sejamos dignos de, com Ele, ir em direção à cruz, cruz que é sinal de libertação, cruz que é esse caminho necessário e vital pelo qual todo cristão, toda cristã deve passar, todo católico, todo católico. Não há outro caminho, não há porta estreita para o céu que não seja a cruz de Jesus. Ela é a nossa salvação, é ela que nos guia. Abraçar as cruzes deste nosso tempo e com Jesus, né, ressuscitar os irmãos e as irmãs que padecem tanto sofrimento, tanto mal, tanta mazela da nossa humanidade nesse tempo, como que ovelhas sem pastor. Finalizando a partilha, meu irmão, minha irmã, já na meditação do Evangelho deste 16º domingo do tempo comum, Evangelho de Marcos, no seu capítulo 6, versículos de 30 a 34, Jesus recebe os apóstolos que no domingo anterior tinha enviado 2 a 2 para pregar as alegrias do Evangelho, a justiça do reino. E agora os recebe como que cansados, mas os acolhe, os ensina, os revigora na fé, no ânimo, na força vital. E Jesus os chama para estar retirados, como que descansando, recarregando a bateria. Essa é a experiência do deserto, do retiro, do estar, né,
atualizando os conhecimentos, a espiritualidade, a consciência da conjuntura para poder voltar sempre para a missão. A gente não fica preso no Monte Tabor, mas a gente desce a planície onde está a humanidade, a comunidade, precisando de ser cuidada como ovelha, né, sem pastor. É urgente, então, vivermos esse tempo de recarregar as baterias, de revigorar a fé, de atualizar os conhecimentos, mas também é necessário voltar para as lutas da vida, para os embates da história e para vivermos a construção de um mundo que seja mais a cara do Evangelho, conforme o Evangelho que Jesus veio anunciar, pelo qual viveu, pelo qual confrontou os sistemas poderosos, excludentes do seu tempo, inclusive os religiosos, e pelo qual pagou com o preço da sua vida, livre e espontaneamente, levando o projeto de amor do Pai às últimas consequências, consequências de morte, morte de cruz. Fez tudo isso por amor a todos nós, sem excluir ninguém, e não nos pediu nada mais senão amar como Ele. Por isso que ao desembarcar dessa barca onde nos retiramos com Jesus, ele nos mostra de novo uma multidão tremenda e tem compaixão delas. Hoje nos convida a olhar a nossa humanidade, olhar para o nosso país, para a nossa cidade, para as nossas vilas e favelas, para as nossas realidades, onde estão tantas multidões que estão ali como ovelhas sem pastor e também nos compadecer delas. Nos compadecer, não ter dó, não é ter dorzinha, não é ter piedadezinha, mas é se comprometer para inverter essa lógica de morte que vivemos na nossa história e inverter essa lógica através de gestos e palavras, mais ainda por obras, construção de políticas públicas, de cidadania, de direitos, de vida plena para todos e todas, com toda a força que Deus nos concede, que o Deus da vida nos faça realmente bons pastores, boas pastoras do povo que nos confia, homens e mulheres constituídos em dignidade, em autoridade, em representatividade do povo, e nos ajude a sermos homens e mulheres geradores de vida. Esse Deus de amor e bondade nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.